Paz do Senhor, igreja. Deus é bom em todo o tempo, amém? Vem comigo aí. Quero agradecer a Deus mesmo, porque quando a pastora vai falando ali, vai vendo um filme na nossa cabeça, e não é fácil, né? O Júnior sabe bem disso, né? Quando a gente fala de família, eu nunca fui um cara chorão, fui sempre um cara duro, nunca chorei. Acho que a minha esposa nunca tinha visto eu chorar. E eu chorei uma vez só quando eu vi o meu pai chorando, quando ele perdeu o seu pai. Aí foi a única vez que eu desabei, que meus filhos e a minha esposa viram eu chorar. Mas depois que eu voltei para Deus, eu fiquei um pouco chorão. Porque Ele vai trocando o nosso coração de pedra e vai colocando um coração de carne. Ele vai colocando em nós os pensamentos dEle, como Ele fez com Davi. Por isso, antes de começar a palavra, eu quero te falar uma coisa. Nunca dê desculpa para Deus daquilo que você fez de errado. Nunca. Porque o cara que deu uma desculpa para Deus, Deus tirou do trono, que foi Saul. Saul deu uma desculpa para Deus. Falou, porque o profeta demorou. Porque os egípcios estavam vindo. Mas Davi, quando errava, ele se ajoelhava, rasgava suas vestes, e o coração dele sangrava na presença de Deus. Quando você errar, meu irmão, dobre o seu joelho e peça perdão para Deus. Seja sincero com Deus. Não dê uma desculpa. Aí você pode falar, mas pastor, Saul ficou mais 38 anos no trono. Ficou, mas sem a presença de Deus. Porque a palavra dele diz que o Espírito de Deus saiu dele e se apossou de Davi. Tome cuidado. Amém? Abra sua Bíblia no Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Quem for achando vai se colocando de pé. Nós vamos ler um dos capítulos mais poderosos da Bíblia. É a defesa de Estevão, um herói da fé. Mas Estevão, quando estava para ser apedrejado, ele declarou, ele citou histórias de Israel. Ele ressuscitou a fé de muitos que estavam ouvindo ele. E gente, quando a pessoa é tão conectada com Deus, está prestes a morrer, ele ainda foi lá e salvou um monte de gente, através da palavra de Deus. Ele era tão conectado com Deus, que ele estava prestes a ser apedrejado, mas não se importava com isso. Ele declarou palavras de Deus. E apesar de ele não ser o protagonista de hoje, essa história que nós vamos ler aqui agora, no capítulo 7, a partir do versículo 17, foi Estevão falando em sua defesa. E o versículo 17 começa assim: como porém se aproximasse o tempo da... O tempo da quem, a igreja? Não estou ouvindo. Como porém se aproximasse o tempo da promessa. Guarde bem isso, a promessa tem um tempo. Não é quando você quer, não é quando foi declarado alguma palavra sobre a sua vida, não é quando o profeta profetizou sobre a sua vida, não é quando você teve um sonho. A promessa tem um tempo. Amém? E continua dizendo assim: como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Pode se assentar. A promessa foi feita a quem? A Abraão. Mas o tempo da promessa se manifestou no Egito, em terra estrangeira, e no tempo de José.
Amados, a promessa não pode se cumprir na sua vida. Muitas vezes, muitas coisas que foram professadas sobre a sua vida, não vai se cumprir na sua vida. Às vezes ela vai se cumprir nos teus filhos. E deixa eu te dizer uma coisa, você vai ficar muito mais feliz de ver as promessas se cumprindo nos seus filhos do que em você mesmo. Já pensou você vindo aqui e ver seu filho no altar de Deus? Já pensou você estar sentado aqui e ver seu filho ganhando almas para Cristo? Você vê na tua parentela falando da palavra de Deus, você vai se sentir feliz, você vai se sentir pleno, você vai se sentir realizado, muito mais do que se fosse com você. Você vendo as promessas se cumprindo no seu filho, na sua filha. E eu quero profetizar sobre a sua vida. E declare aí, você que tem filho, você que tem filhas, profetiza aí que ele vai ir muito mais longe do que onde você foi. Profetiza aí na vida dos seus filhos estão aqui. Se não estiver aqui, profetiza sobre a vida deles. E eu como profeta quero profetizar que a sua herança, a sua descendência, os filhos dos seus filhos serão benditos e poderosos nessa terra. Eu profetizo sobre a sua vida. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e imaginamos, amado. O versículo 19: e esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça, e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar os seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés. Por esse tempo nasceu quem? Moisés. Moisés nasceu no tempo do que, amados? De escravidão. O povo estava oprimido, o povo estava atado, o povo estava preso. E nasceu quem? Moisés. Porque num tempo de escravidão, Deus vai sempre levantar quem? Um libertador. Deus vai sempre fazer nascer quem? Um libertador. No tempo que não havia mais salvação, Deus fez nascer quem? Jesus. No tempo que não havia mais salvação, Deus falou: vai lá na terra e eu vou fazer o meu bendito filho nascer, Jesus. E a salvação de novo foi reatada nas nossas vidas por causa de Jesus. Então Deus faz nascer as pessoas no tempo certo. Eu quero te dizer que você nasceu no tempo certo. Eu quero te dizer que você nasceu no tempo certo. Imagine Martin Luther King, se ele nascesse hoje. É isso? Não é reverência ainda. Que relevância ele teria hoje, se Martin Luther King nascesse hoje. Ninguém nasce fora do tempo, meu amado. Você pode ter sido rejeitado pelos seus pais, você pode ter vindo de uma gravidez indesejada, você pode ter vindo de qualquer coisa, mas eu posso te garantir pela palavra que você nasceu no tempo certo. Deus te colocou na terra para esse tempo. Por isso nós temos que saber discernir o tempo. Você vai descobrir para que você nasceu nessa terra. E sabe como a gente descobre isso? Entendendo o que a nossa geração está precisando. Qual o problema da nossa geração? Você tem que estar conectado com o propósito de vida da geração em que nós estamos vivendo. Moisés nasceu no tempo de escravidão, porque Moisés era o quê? Um libertador. E Moisés, com 3 meses de idade, com quanto tempo? Ele já libertou a primeira pessoa. Aí você vai falar, quem, pastor? A mãe dele. A mãe dele foi liberta com 3 meses de idade. Você imagine a situação, é algo sobrenatural. Já parou para imaginar? A mãe dele vai lá, se despede dele, porque você se despedir de um filho com 3 meses, você ficar longe de um filho dói, sim ou não? Dói. Mães que estão aí com nenéns aí,
A Priscila mesmo falou, estou indo trabalhar agora, não sei como é que eu vou ficar, minha cabeça vai estar lá no trabalho, não sei como é que vai ficar meu filho. Ela declarou aqui, não foi, Priscila? Mas Deus cuida. Separar de um filho, essa mãe se separou dele com 3 meses de idade. E a filha de Faraó viu o bebê. Uma ação sobrenatural, uma coincidência ela ter encontrado o bebê num rio. Porque ela colocou o bebê num cesto, customizou o cesto e colocou num rio cheio de crocodilos, porque a palavra diz que o rio Nilo tinha muito crocodilo. E essa filha do Faraó viu Moisés, olhou para ele, eu vou pegar esse filho para mim e vou criar esse filho. Mas tem perguntas que mudam histórias. Sabe quem estava ali junto com a filha de Faraó? Miriam. E quem era Miriam? Irmã de Moisés. E ela fez uma pergunta para a filha de Faraó. Uma pergunta que já foi sugestiva, já foi com uma sugestão. Você não quer que eu arrume uma babá para cuidar do seu filho? E ela falou, legal, vai lá, arruma para mim uma babá. E sabe quem veio cuidar de Moisés? Joquebede, a mãe de Moisés. É algo sobrenatural, meu querido. Porque quando Deus coloca a mão sobre alguém, a mão de Deus está sobre alguém, a morte não tem poder sobre ela. A morte não tem poder sobre ela. E Moisés, com 3 meses, já libertou a sua mãe. Sabe por quê? Porque ela de escrava passou a ser assalariada. Porque a filha de Faraó falou para ela, cuida do meu filho que eu vou te pagar para isso. Olha isso. Sobrenatural. A mãe largou o filho com 3 meses, foi achada pela filha do Faraó. E detalhe, naquele tempo tinha uma ordem do rei para matar todos os hebreus abaixo de 2 anos. E a filha de Faraó, como sendo filha, ela já tinha visto muitas crianças egípcias, muitas crianças hebreias, mas ela se compadeceu de quem? Do libertador Moisés. É algo sobrenatural. A promessa, meu irmão, tem um tempo. A promessa tem um tempo. A promessa passa por várias fases na sua vida. E você tem que suportar, você tem que aguentar. Você tem que estar dentro do propósito que Deus colocou para a sua vida. Todo mundo aqui nasceu com um propósito. Basta você descobrir qual é esse propósito. Quando eu trabalhava no Duty Free, há muito tempo atrás, numa empresa, a gente tinha o costume de brincar lá, porque a gente trabalhava com muitas pessoas de poder aquisitivo muito alto, e nós, como éramos assalariados, a gente ficava brincando lá, porque via artista, jogador de futebol. Cara, se o cara chegasse aqui para você hoje e te desse 10 milhões de dólares, o que você faria? E você via a cara dos pobres lá, eu sumiria. 10 milhões, você não tem ideia, eu ia comprar um monte de avião, eu ia para a Europa. Não é Europa, é Europa. Eu ia para as Europa. Pastor, você não tem noção. Vou dar meu dízimo, fica tranquilo, eu vou dar meu dízimo. Mas, meu irmão, faz para você essa pergunta hoje. Se você tivesse hoje na sua conta, fosse amanhã no banco, tivesse na sua conta 10 milhões de dólares, o que você faria? Sinceramente, pensa aí com você. Se você mudasse a sua rotina, se você mudasse a sua agenda, você já estaria fora do propósito de Deus. Você já estaria fora do propósito de Deus. Porque o dinheiro, ele só potencializa. Você pode ter uma casa melhor, por exemplo. Você pode ter um carro melhor. Você vai potencializar. Você pode colocar seus filhos numa escola melhor. Mas o dinheiro não pode te tirar do propósito de Deus. Se tirar você do propósito de Deus, já era. O dinheiro, ele pode potencializar o seu propósito junto a Deus.
Ele não pode mudar a sua rotina, Ele não pode mudar a sua agenda. Amém? Porque, amados, Moisés, ele foi criado no Egito, sim ou não? O versículo 20 continua aqui dizendo: por esse tempo nasceu Moisés, era formoso aos olhos de Deus, por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou para o seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras. Quando eu falei de Martin Luther King, ele nasceu numa época de segregação racial. E Martin Luther King, ele era pastor batista de 34 anos na época. E ele, quando foi falar, ele falou em Washington, na capital dos Estados Unidos, e 360 mil pessoas, brancos e negros, pararam para ouvir Martin Luther King. Porque os brancos queriam ouvir o que de Martin Luther King? Que os brancos eram superiores, que os brancos eram melhores em todos os aspectos. Mas Martin Luther King falou: não, eu tenho uma ideia melhor, eu tenho um sonho. Meu sonho é que as pessoas não sejam mais julgadas pela cor, mas o meu sonho é que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter. Esse era o sonho de Martin Luther King. E quando nós estamos no propósito de Deus, amados, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos o poder de onde chegarmos, mudarmos história. Nós temos o poder de chegar e transformar vidas. Nós temos o poder de chegar e curar vidas. Nós temos o poder que o Espírito Santo revela sobre a nossa vida. E toda vez que a gente fica preocupado com a nossa casa, com o nosso sonho, com o nosso projetinho, a humanidade está perdendo. Porque Deus tem um propósito na sua vida, e através desse propósito, se você deixar de cumprir, muitas pessoas vão ficar à míngua. Muitas pessoas vão ficar perdidas numa geração, porque você não cumpriu o propósito de Deus na sua vida. Aí você pode falar: estou cansado, estou sobrecarregado, estou duro, os meus sentimentos. Eu quero te falar uma coisa: os seus sentimentos só vão te levar para o buraco. Não deixe os seus sentimentos falar mais alto que você. Sabe por quê? Porque os seus sentimentos são passageiros. Mas a decisão que você toma, quando você está com a sua emoção abalada, quando você está com a sua emoção forte, são permanentes. E debaixo de uma emoção forte, você pode fazer besteira que depois você vai se arrepender e não vai ter como resolver. E Joquebede teve que fazer a mesma coisa, abrir mão de Moisés. Ela abriu mão de Moisés. E às vezes a gente vai ter que abrir mão de muita coisa na nossa vida, amados, para que nós possamos alcançar o propósito que Deus tem para nossas vidas. Nós vamos ter que abrir mão de coisas importantes na nossa vida, como Joquebede fez. Ela abriu mão do seu próprio filho para salvar uma nação. Mas Deus foi tão fiel com ela, que ela mesma cuidou do seu próprio filho e ainda ganhava dinheiro para cuidar do seu filho. Deus é poderoso demais, irmãos. E Moisés, ele foi criado no Egito com toda a ciência e sabedoria. Moisés aprendeu o melhor, mas Moisés não escolheu estar no Egito.
Moisés já nasceu com um propósito dentro dele, foi Deus quem colocou ele lá. Moisés não teve o poder de escolha de falar, eu vou estudar na Harvard, eu vou estudar na Princeton, eu vou estudar, acho que eu vou estudar na faculdade do Egito. Não, Deus o colocou lá, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E muitas vezes você pode falar, eu não sei como eu vim parar aqui nessa faculdade, eu não sei como eu vim parar aqui nesse serviço, eu não sei como eu vim parar aqui nessa casa, eu não sei como Deus me enviou para tal lugar. Amados, eu quero te dizer, se você tem um propósito, muitas vezes você vai estar se perguntando essa pergunta, e não vai saber responder, porque é Deus quem está trabalhando na sua vida, é Deus que está te empurrando para o propósito que Ele tem na sua vida. E muitas vezes você vai falar, não, é o diabo que está me empurrando, são os meus inimigos que estão me empurrando, porque muitas vezes você vai estar num lugar que muitas pessoas vão começar a te atacar, vão começar a te ofender, vão começar a falar mal de você, e você vai muitas vezes precisar correr, falar, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí Deus vai falar assim para você, eu estou te empurrando para o meu propósito. Os inimigos não estão sabendo, mas eles estão te empurrando direto para o seu futuro. Os inimigos estão te empurrando direto para a bênção, para o centro do propósito que Deus quer na sua vida. E o versículo 23, quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. 40 anos se passou na vida de Moisés, e teve no pensamento dele, agora eu estou pronto, agora eu tenho toda a ciência, tenho toda a sabedoria que aprendi no Egito, e vou visitar os meus irmãos. E Moisés foi visitar os irmãos dele, e chegando lá, ele viu um egípcio maltratando o irmão dele. O que ele fez? Ele foi lá e matou o egípcio. E quando ele matou esse egípcio, ele teve que fazer o quê? Fugir. Ele ficou mais 40 anos em Midian, ou seja, 2 ciclos, um ciclo de 40 anos, para ele ser ensinado em todo conhecimento e ciência e em obras, e depois que ele foi visitar os seus irmãos, ele ficou mais 40 anos fugidos em Midian, porque ele foi no tempo errado. Ele achou que o conhecimento que ele tinha adquirido no Egito já era o suficiente para ele ir e libertar os seus irmãos. Mas aqui, no versículo que nós acabamos de ler, no versículo de número 22, aliás, no número de 23, e agora lendo 24, vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou, e o oprimido matando o egípcio. Ele matou um egípcio, e ele teve que ficar longe mais 40 anos, porque ele não estava no tempo da promessa. Ele não estava preparado, ele achava que estava preparado, mas não estava. E continuando aqui, no versículo de número 25, ora Moisés cuidava de seus irmãos, entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, eles porém não compreenderam, porque ele estava fora do tempo da promessa de Deus. Os irmãos dele não compreenderam o que Moisés queria fazer. E no dia seguinte aproximou, no versículo 26, se aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Ele não estava no tempo da promessa.
Ele viveu 2 ciclos de 40 anos. E no 29, no 28, ainda fala assim: acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Olha o que os irmãos dele falaram. A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrendo 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo entre 2 chamas e uma sarça ardente, a sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz de Deus. Moisés até então, ele não tinha ouvido a voz de Deus. Moisés até então não tinha ouvido a ordem de Deus, o comando de Deus para ir falar com os egípcios. E os egípcios o apontaram e falaram: quem é você? Quem és tu para dirigir a palavra a nós? Você acabou de matar, você matou ontem um egípcio, quer matar a nós também? E por isso Moisés teve que fugir. 40 anos no Egito, aprendendo toda a ciência, e mais 40 anos de peregrinação na terra de Midian. O grande Moisés que nós conhecemos na Bíblia. 80 anos. E depois dos 80 anos cumpridos que se passaram na vida de Moisés, vem a palavra de Deus para ele. Vem o comando de Deus para ele falando: agora sou eu quem vou te enviar. E ele continua aqui dizendo, no versículo 32, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, o seu gemido, e desci para libertá-lo. Vem agora que eu te enviarei. Agora o Senhor é que viu o sofrimento do povo. Antes foi Moisés que viu com os seus olhos o sofrimento do povo e foi tentar libertá-lo, e não teve sucesso. O que eu quero te dizer com isso? Não tente andar fora da voz de Deus. Não tente andar fora dos caminhos de Deus. Não tente andar fora dos comandos que Deus dá para a sua vida. Você pode se arrebentar por causa disso. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus vai falar com você, Deus vai te orientar, Deus vai te colocar no centro da vontade dEle, e Deus vai te falar: eu estou te enviando. Eu estou te enviando, agora eu vou na sua frente. E quando Deus vai à frente, meu irmão, tudo acontece, tudo fica mais fácil. Quando você tem uma experiência com Deus, meu irmão, você já tem tudo. Você não precisa de mais nada. Quando você tem uma experiência real com Deus. Moisés tinha tudo que humanamente nós possamos falar o melhor. Foi criado em toda a ciência do Egito, em toda a sabedoria do Egito. Mas ele não tinha o quê? Uma experiência com Deus. E quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente tem tudo. A gente está pronto para fazer o nosso propósito nessa terra. Porque tudo tem um tempo de preparo. Moisés teve o tempo de preparo dele. 40 anos sendo preparados no Egito, em toda a ciência, em toda a sabedoria, em toda a obra. Mais 40 anos longe do Egito, foragido em Midian, onde constituiu família, onde teve outras experiências. 80 anos de preparo para ele chegar ao grande Moisés que nós conhecemos na Bíblia, o libertador, um profeta de Deus que conduziu o povo à terra prometida. Tudo tem um tempo na nossa vida. Se você está no tempo do preparo, como Moisés ficou, fica tranquilo. Fica tranquilo.
Foi Deus quem te colocou lá. E às vezes Ele usa até os nossos inimigos para te empurrar. E a gente não entende. Você sabe como um vaso, como o oleiro vê quando o vaso está pronto? Quando ele coloca o vaso dentro da fornalha. Eu fiquei curioso e fui pesquisar. Como é que o cara sabe que o vaso está pronto e pode tirar o vaso de dentro da fornalha? Sabe o que ele faz? Ele tira o vaso da fornalha, pega um metal e bate no vaso. Se o vaso não fizer eco, se o vaso não fizer barulho, ele não está pronto. Agora, se ele bater de novo e o vaso fizer um eco lá dentro, fazer um zunido, o vaso está pronto. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, tem vezes que a gente está numa luta tão grande, a gente não sabe. A gente não sabe por que nós estamos lá. Se você nessa luta, meu irmão, murmurar, você vai voltar para a fornalha. Agora, quando Deus pegar a varinha e bater em você e fazer o eco, canta, meu irmão, canta, dá glória a Deus, porque aí você não vai voltar para a fornalha. Quando você estiver lá, meu filho, na prova, e Deus cutucar você, os irmãos virem, te ofenderem, brigarem com você, Deus, você não sabe por que está acontecendo tanta coisa na sua vida. Por que, Deus? Meu irmão, canta, dá glória a Deus, dá aleluias, porque senão você vai voltar de novo para o processo, como Moisés voltou. Moisés pensou que estava preparado, ele ficou 40 anos, pensou que estava preparado. Agora eu tenho toda a ciência, agora eu tenho toda a sabedoria, agora eu estou instruído em todas as obras, e vou lá. Bateu a cara, teve que ficar mais 40 anos no processo. Meu irmão, não queira ficar no processo. Sabe como você acelera a situação que você está vivendo? É entregando nas mãos de Deus. Porque a palavra de Deus diz, Jesus nos fala, que no mundo tereis aflições, mas eu estou contigo em todas elas. Quer coisa maior, quer coisa melhor? Fica tranquilo, meu irmão, você está num processo. Você acha que está difícil? Olha, ninguém passa nada do que eu passo. Meu Deus, não tem ninguém que está passando um sofrimento como eu. Meu irmão, sai aqui, vai ali na esquina. Tem milhares de pessoas vivendo 20 vezes mais pior do que você vive. É só ir aqui na esquina. A igreja está numa fase de tudo coitadismo. Você serve um Deus que é poderoso. Você serve um Deus que é criador dos céus e da terra. Você serve um Deus que tem todo o poder. Você serve um Deus que pode transformar o impossível possível para você. E você fica aí preocupado. Eu sei que é do ser humano, a gente fica preocupado mesmo, mas a gente tem que descansar. A gente não pode murmurar. Se murmurar, meu irmão, se reclamar, já era. Volta de novo para o fim da fila. Já era, é assim. Deus fez assim com Moisés, que foi um homem que falou tete a tete com Deus, que foi o único homem na Bíblia que viu Deus de costas. Olha isso. Foi o único homem que falou com Deus e falou: Senhor, se tu vistes graça na minha vida, eu quero te ver. Que Deus falou: você vai me ver porque eu vi graça em você. Ele viu Deus de costas, porque ninguém pode olhar para Deus e ficar vivo, porque a glória dele nos fulmina na hora, nos mata na hora. E Moisés viu a glória de Deus. E sabe por que Moisés está aqui na Bíblia? Porque ele foi fiel até o fim. E nós temos que ser fiel até o fim, meu querido. Não interessa o que você esteja passando, não interessa. Deus tem um projeto e um propósito na vida de cada um aqui. E eu profetizo que esse propósito vai se cumprir na sua vida. Você vai descobrir qual é o propósito na sua vida. Quando eu era jovem, eu pensava que o meu propósito era ser jogador de futebol. Os jovens estão aí tentando ir, fazendo faculdade. Uns querem ser psicólogos, outros querem ser engenheiros, outros se formam em jornalismo, como o Diogo e a Jéssica. Descobriram um propósito.
Mas qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Eu tentei ser jogador de futebol, mas não era o propósito que Deus tinha para a minha vida. Não era o propósito que Deus tinha para a minha vida. E eu pensei que era, lutei para isso. Fiquei 3 anos jogando lá no São José, lutando para ter isso, aguentando muita coisa. Joguei contra um monte de profissional, joguei em todos os estádios aqui de São Paulo e do interior. Joguei em Morumbi, Pacaembu, fiz preliminar de Corinthians e Palmeiras, lotado o Pacaembu. Vivi o dentro e o fora, de torcedor e jogador. Mas não era o que Deus tinha para a minha vida. O que eu quero dizer com isso? Não abra a porta. É preferível que você não abra a porta e não entre. Por quê, pastor? Porque se você não abrir a porta, não vai acontecer nada com a sua vida. Você vai continuar a mesma pessoa. Mas se você abre a porta e entra por uma porta que não é para você entrar, você só vai se machucar. Ah, mas eu gosto dele, eu gosto dela, eu quero ser igual a ele, quero ser igual a ela, quero ganhar o que ele ganha. Mas se você entrar por uma porta que não é sua, meu irmão, você só vai se machucar. E eu me machuquei muito entrando por essa porta. Ouvi muito as pessoas do mundo: não, você joga bem, vai lá, tenta. Ouvi meu pai, ouvi minha mãe. Mas eu me machuquei muito, porque não era a porta que Deus queria para a minha vida. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que em tudo pedir a orientação de Deus. Foi o que eu preguei quinta-feira. Sabe o que move o coração de Deus, o que te dá direção? É a oração. É a oração. A oração é que não deixa uma igreja falir. A igreja que não ora está fadada a morrer. Por isso que eu fico muito triste aqui nos cultos de terça-feira, porque foi o próprio Jesus quem disse: a minha casa será chamada casa de oração. Não foi eu, não foi você, foi Jesus. E nos cultos de oração, 4, 5, meia dúzia de pessoas no máximo, com muita boa vontade, estão aqui na terça-feira. Eu sei que muitos trabalham, eu mesmo não posso vir, não estou vindo porque eu estou fazendo um curso de teologia. Mas quando acabar eu estarei aqui, porque eu sempre vim nos cultos de oração. Eu entendi que a oração é a melhor coisa que nós possamos fazer. Eu prefiro ensinar alguém a orar do que 1000 pessoas a pregar. Porque a oração é um contato direto com Deus. A oração, aliada à fé, gera milagres. Então, amados, fique no propósito de Deus. Espere o propósito de Deus acontecer na sua vida. Não se adiante, não pense que você está preparado. Moisés pensou que estava preparado e quebrou a cara. Os próprios irmãos dele o acusaram. Mas quando Deus enviar você, quando você tiver uma experiência com Deus, meu irmão, nada vai te abalar e você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus está indo à frente. E quando Deus vai à frente, tudo acontece. Romanos 8, 28 diz o quê? Que todas, não é uma nem duas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Então fique tranquilo, está acontecendo coisa ruim na sua vida, se você acha que é ruim, e nós achamos mesmo que é ruim, porque somos seres humanos, porque nós temos o costume, e nós só vemos o que está na nossa frente. Deus vê o depois. Então a gente fica apreensivo, mas não fique, faz parte do processo, faz parte. Você está no campo de treinamento, e Deus no tempo certo vai te honrar. Vai te honrar, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela não volta vazia, ela vai e cumpre aquilo que ela foi enviada para fazer. A palavra de Deus é assim, meu irmão, ela não volta vazia.
ela se cumpre. Ela se cumpre, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é bom o tempo todo. E quando a gente ora, meu irmão, a gente abala o mundo espiritual. O mundo espiritual é abalado. Satanás, ele não teme o curso que você tem. Satanás, ele não teme a faculdade que você tem. Satanás não teme o dinheiro que você tem. Sabe o que Satanás teme? Quando um crente dobra o joelho e começa a orar com o coração contrito e sincero. Aí Satanás, corre. Meu irmão, você está precisando de alguma coisa, ore. Coloque nas mãos de Deus. Fala: Senhor, eu quero andar no centro da tua vontade. Eu quero saber qual é o propósito que tu tens para a minha vida. Eu não quero andar fora dele. Seu propósito é louvar, como foi falado aqui para a amada. Louve onde você estiver. Louve, porque Deus vai fazer multidões se renderem. Quando a gente está no propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, irmão, muita gente para ouvir o que a gente tem para falar. Você acha que a pessoa vai ouvir para falar quem não tem nada? Você acha que a pessoa vai ouvir para falar quem fala nada com nada, Lino? Não vai ouvir. Mas quando a gente está no propósito de Deus, no centro da vontade dEle, quando a gente descobre o que Ele tem para nós, meu irmão, sai da frente. Deus vai fazer, porque Ele é fiel, meu querido. Ele é fiel e Ele sabe e é conhecedor de todas as coisas, de todas as coisas. E o versículo 36 diz assim: estes o tirou fazendo prodígios, sinais na terra do Egito, assim como no mar vermelho e no deserto durante 40 anos. Moisés foi usado tremendamente no deserto. Ele comeu o pão que o homem amassou, que é pior do que o pão que o diabo amassou. Ele é que guiou e sustentou aquele povo para a ira de Deus não consumir todos aquele povo. Ele é que ia lá orar no Monte Sinai. Ele que ia lá na presença de Deus e pedia pelo povo. Mas Deus falou: eu não vou matar por você, pela tua oração, pelo teu coração eu não vou matar, mas nenhum destes homens entrará na terra prometida, porque murmuraram, porque reclamaram, não se atentaram pelos sinais, prodígios e maravilhas que Deus fez. A gente se esquece fácil, irmão. É a mente do ser humano. Foi comprovado cientificamente que você hoje está ouvindo a mensagem que está sendo falada aqui, mas amanhã você só vai se lembrar, sabe de quantos? 13% do que foi falado. Na terça-feira você não vai lembrar de mais nada. Aí o irmão para você: e aí, como é que foi o culto domingo? Foi uma bênção. O que foi pregado? Não sei, mas foi uma bênção ou foi? É a mente do ser humano, a gente acaba esquecendo das coisas. Mas meu irmão, não esqueça que Deus é contigo. Deus fez com Moisés e fez sinais, milagres, prodígios naquele lugar que nunca mais Deus fez. Se a gente for parar para pensar, são coisas de super-herói. Eu ouvi a história quando eu era pequeno na escola dominical, eu ouvia isso e falava: é meu herói, Jesus é meu herói, Deus é meu herói. Porque mar abrir, fogo cair do céu, água brotar da rocha, maná cair do céu, comida cair do céu, filé mignon cair do céu. Os caras viram coisas lá inacreditáveis, que só pela fé nós cremos, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. E os caras ainda murmuraram. E os caras eram tão assim, que não enxergavam nada, cegos, que Moisés falou, Deus falou: ninguém pode subir ao monte. Quando o monte estiver fumegando, relampejando, com nuvens escuras lá, eu estou lá falando com o meu servo. E o monte estava lá, pegando fogo, relampejando. E o povo, sabe o que foi fazer? Porque Moisés demorou? Foi criar lá um ídolo para adorar com ouro. Foi criar um bode lá. Os caras estavam cegos. Não, Moisés está demorando. Começaram a dar desculpa.
e por isso não herdaram a terra prometida. Não dê desculpa para Deus. Seja sincero para Deus, porque Deus, meu irmão, Ele olha para o teu coração. Entenda isso. Deus é o único que olha para o seu coração. É o único que olha para o seu coração. O ser humano vai olhar para você pelos teus frutos, pelas tuas atitudes, pelo aquilo que você está fazendo na hora. Deus não, Deus olha para o teu coração. Ele é o único que olha para o teu coração, meu irmão. Não adianta você falar para você: eu tenho um coração bom. Seu patrão não sabe disso, seu amigo não sabe disso, ninguém sabe disso. Quem sabe é Deus. Seu patrão, seus amigos vão ver em você as suas atitudes, o seu comportamento, o seu testemunho perante a Deus. Deus não, Deus olha o teu coração. E quando Ele olha para o teu coração, vê um coração contrito, vê um coração sincero, Deus faz, cara. Deus faz. Deus vai fazer. Seja sincero com Deus. Quando você ora, quando a gente ora, a gente tem que orar o que o nosso coração está falando. Não tem que orar palavras bonitas, ora do seu jeito. Fale com Deus como eu estou falando com vocês aqui agora. Isso é que Deus quer da gente. Quando você vai lá no seu cantinho particular, Deus quer ouvir o teu coração. Ele não quer saber o que está na sua mente, Ele não quer saber o que você tem em mente em relação a planos futuros. Deus quer saber o teu coração. Ele conhece os teus planos, Ele conhece os teus anseios, Ele conhece as tuas necessidades, Ele sabe de tudo isso, mas Ele quer te ouvir falar. Ele quer ouvir o teu coração. Ele quer ouvir o que está lá dentro, no mais oculto e no mais profundo. Porque nada nós conseguimos esconder de Deus. Nada. Ele te criou, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Você acha que Ele não sabe o que você está pensando agora? Você acha que Ele não sabe o que o teu coração está pensando agora? Espere. Como diz o Salmo 40 aqui, que apareceu aqui antes da menina louvar. Salmo 41, espere confiantemente no Senhor, e Ele se inclinará para ti e vai ouvir o teu clamor. Porque Ele é Deus, meu irmão. A palavra dEle não volta vazia. E eu não vou nunca me cansar de falar, meu irmão. Você tem que ler, você tem que orar, mas acima de tudo você tem que viver o que está na Bíblia. Quando a gente lê, ora e vive a Bíblia, meu irmão, sai da frente, ninguém te segura. Ninguém vai te segurar. Porque está aí na frente de você o grande Jeová. O grande Jeová está indo na sua frente. E aí Ele vai ser Rafá na sua vida, Ele vai te curar. Ele vai ser Jireh na sua vida, nada vai te faltar, tudo Ele vai te suprir. Ele vai ser El Shaddai na sua vida, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai ser o Jeová Nissi, Ele vai ser a tua bandeira na tua frente. Porque você vai estar no centro da vontade de Deus. Você vai estar chegando e alcançando a promessa de Deus. Meu irmão, Deus é Deus, e não há Deus maior que o nosso Deus. Nada é tão grande quanto o nosso Deus, contra o seu poder. Então viva, encontre, ache o teu propósito. O propósito que Deus quer para a sua vida. E eu te garanto que quando você achar o teu propósito, vai ficar conectado com o que o mundo está precisando ouvir, ver, e Deus vai fazer. Deus, quando coloca um propósito no coração do homem, não é para você. Não é para você. É para outras pessoas. O propósito de Deus é coletivo. É coletivo, é para você alcançar outras vidas. Moisés alcançou um povo, quando ele entendeu o propósito dele, que ele era um libertador. Quando você entender o teu propósito, você vai alcançar um povo, você vai alcançar vidas, você vai alcançar almas, você vai alcançar a tua família. Todos vão ver que tem algo diferente em você.
O propósito, ele é coletivo, ele não é individual. Amém? Tenha isso em mente. Deus é poderoso, e quando você entender o propósito de Deus na sua vida, meu irmão, sai da frente. E quando você estiver no centro da vontade de Deus, meu irmão, nada vai te segurar. As coisas vão acontecer, vão fluir naturalmente. Sem você perceber, você vai estar ganhando vidas. Sem você perceber, você vai estar alcançando almas. Sem você perceber, Deus vai começar a usar você poderosamente. Não deixe de falar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não perca oportunidades. Estevão, lembrando que nós lemos aqui, Estevão, quem citou, quem falou antes de morrer. Antes de morrer, Estevão ganhou muitas almas escutaram as histórias que Estevão estava falando, a seu favor. Mas o que ele falou foi coletivo, ele ganhou muitas almas. E antes de morrer, estava prestes a ser apedrejado. E ele ganhou muitas almas para Deus, através das histórias que ele começou a recitar lá perante o povo de Israel. Porque todos queriam fazer o que nele? Matar ele. Mas ele estava conectado. Ele estava conectado. Ele estava sabendo qual era o propósito dele. Que ele, antes da sua morte, ia ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos corações, porque Ele é o único que fala aos corações. Ele é quem sonda os nossos corações. Amém? Deus seja louvado.